O senador Elmano Ferrer, do PTB, fez um pronunciamento longo de 19 minutos no plenário do Senado Federal e ele fez um destaque especial para a seca que atinge não só o Piauí, mas todo o Nordeste e algumas outras áreas do Brasil também. E o senador disse que o Brasil está perdendo esta luta para a seca. A Agência Nacional de Águas já relatou que todo o estado se encontra em situação de seca extrema, que é o último estágio antes considerado grave, de acordo com a sua classificação. 2 açudes já estão com volume morto, sendo que o açude Cajazeiras, que tem uma capacidade máxima de acumulação de água de 24,7 milhões de metros cúbicos, já secou. Eu estou no Piauí, senhor presidente, há 50 anos. E é um fato que eu registro com tristeza. Nunca, nesses 50 anos, eu vi aquele grande reservatório que está no semiárido da nossa região, do nosso estado, nessa situação. Estamos perdendo a guerra para a seca. Isso é como um câncer. Ela está se alastrando pelo país, não é só pelo Nordeste. A seca que está castigando a população da região norte do estado também. Na cidade de Caxingó, o rio Longá está secando, animais estão morrendo no leito do rio. E quem vive da agricultura já calcula os prejuízos gerados pela seca, como mostram os nossos correspondentes Calixto Dias e Darival Júnior. Importante bacia para a região norte do estado, o rio Longá, que nasce em Alto Longá, passando por Altos, até desaguar no rio Parnaíba, próximo a Buriti dos Lopes, em tempos de chuva, tem uma capacidade hídrica de 5,4 bilhões de metros cúbicos de água. Abastecido por uma extensa rede de drenagem, o rio sempre foi considerado perene, mas a seca que assola o estado do Piauí desde 2010 faz com que o leito de um dos maiores rios do Piauí agonize até a chegada do próximo inverno. Esta é uma área do leito do rio Longá, um dos poucos pontos onde se ainda pode encontrar água, e água em pequena quantidade. E essa água está sendo bombeada para o município de Caxingó para atender a cerca de 5.200 habitantes. Aqui nessa região do leito do rio está assim, o que podemos encontrar, apenas pedra e muita seca. Em alguns pontos do rio, é possível atravessar a pé ou até mesmo de moto. Nos poucos trechos mais profundos, onde ainda resta água, produtores tentam salvar o que restou da criação de tilápia, um prejuízo calculado em R$5.000. Nós estamos aí tentando tirar, salvar o peixe que tem, né? Que temos pouca gaiola, que você está vendo ali. Tinha 23 gaiolas, agora só temos de 14. E aí nós estamos tentando, correndo contra o tempo. Morador de Caxingó, Gil Rodrigues fala com tristeza ao ver o rio nesse estado e de como a água tratada chega às torneiras de casa, sem qualquer tratamento. Essa água, a gente pode dizer que é um buraco que está abastecendo Caxingó hoje. Ela não abastece só os moradores. Os animais vêm aqui às margens para beber dessa água, para consumir dessa água, junto com o ser humano, que essa água chega diretamente às torneiras da cidade. Essa água também é bombardeada para os campos de arroz aqui da região, são hectares e hectares de campo de arroz que também estão usufruindo dessa água junto com a população e os animais. Próximo dali, agricultores de arroz enfrentam um problema semelhante. Há 24 dias sem poder ligar a bomba que capta a água do rio para irrigar a plantação de arroz, o agricultor prevê um prejuízo calculado em R$20.000 e só deve salvar 20 ou 30% da safra. Infelizmente é ficar com prejuízo, né? É o pobre do agricultor, é o pobre que tem que arcar com todo o prejuízo. Na região de Caxingó até Buriti dos Lopes, o rio já não é mais utilizado para navegação. Não precisa caminhar muito além dali para encontrar carcaças de jacaré, mortos possivelmente pela fome, pela falta do peixe. Esse professor, coordenador da Estação de Aquicultura do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Piauí, realizou recente estudo na bacia do rio Longá, entre os municípios de Caxingó e Caraúbas, informando aos produtores e à população em geral de como manter a subsistência nos períodos de extrema seca, e avisa que a estiagem ainda deve durar 4 meses. É preciso pensar políticas e estratégia de convivência com essa situação. Então,
A saída para a agricultura familiar, como é o caso do município, né, de Caxingó e vizinhos, não é uma saída de monocultura, é uma saída de múltiplos cultivos. Quem entende muito bem essa situação é o pesquisador Benedito Vasconcelos, que amanhã lança aqui na Academia Piauiense de Letras seu mais novo livro. Ele tem mais de 20 trabalhos e muitos desses trabalhos são com essa temática da seca. Ele que já morou aqui no Piauí, é cearense, hoje está em Mossoró. Vem passando nesse livro. Bom dia. Bom dia. Benedito. É um prazer muito grande voltar a Teresina, esta cidade que eu gostei tanto, esta cidade que foi tão generosa e hospitaleira no período em que aqui vivi. Eu passei um tempo em Teresina, chefiando a Embrapa Meio Norte. E durante este período, eu me sinto muito feliz em poder ter contribuído para o progresso do Piauí, fazendo o primeiro simpósio brasileiro sobre os cerrados do Meio Norte. Aquele simpósio foi um marco. A partir dali, os cerrados do sul do Maranhão e do sudoeste do Piauí começaram a se desenvolver. Uma outra ação que eu me orgulho de ter feito aqui neste estado foi ter redirecionado a UEP de Parnaíba para o setor de aquicultura e de agricultura irrigada. E essa experiência com a seca, que é muito bem retratada nos seus livros. A gente vê vários cenários sendo apontados, o senador Elmano pedindo providências, mais providências do governo federal, mas é um cenário que se repete há anos e anos, há séculos já na nossa região. Existem tecnologias para a convivência com a seca. A Embrapa, o próprio Elmano passou a vida dele estudando as secas aqui no estado do Piauí, quando ele era chefe da antiga UEP Piauí. E eu passei minha vida procurando alternativas tecnológicas para a convivência com a seca. Criação de ovinos, de irlanado, criação de caprinos, criação de abelhas, criação de camarões, de ostras, criação de animais rústicos e de plantas xerófilas. Então a tecnologia já existe. O que está faltando é uma vontade política de colocar em prática essas tecnologias. Nós aqui do Nordeste sabemos conviver com as secas. Já aprendemos. Já aprendemos e já existe um estoque tecnológico na Embrapa e também nas universidades regionais para esta convivência. O que está faltando é justamente uma vontade política e um planejamento organizado, envolvendo não só um estado, mas todos os estados da região semiárida brasileira. Deixa eu mostrar o livro que vai ser lançado amanhã. Ele trouxe outro livro, que é um que foi lançado anteriormente, sobre as influências da culinária, né, na cultura nordestina, cultura sertaneja, de várias culinárias que interferem na nossa culinária, de várias culturas que interferem na nossa culinária. E amanhã ele vai lançar às 10 horas na Academia Piauiense de Letras, A História da Minha Vida Profissional, onde ele vem também relatando fatos importantes relacionados a essa convivência com a seca. Então, todos convidados, eu queria desejar boa sorte e agradecer a visita aqui. Então, eu gostaria de agradecer esta oportunidade e dizer que eu me sinto muito feliz em estar no seu programa, em voltar a Teresina, porque aqui eu passei os melhores momentos da minha vida. Foi aqui que eu recebi o título de cidadão piauiense. Foi aqui que eu recebi a maior comenda do estado do Piauí, que é a comenda do mérito estadual Renascença. Foi aqui também que eu recebi a maior medalha da prefeitura desta cidade, que foi a medalha do mérito do conselheiro Saraiva. José Antônio Saraiva. Eu queria agradecer ao professor Benedito Vasconcelos, agrônomo, pesquisador. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia e muito obrigado.